Senhor, nós estamos na Tua presença. Entendemos que a eleição é a vontade permissiva de Deus. Deus permite o homem escrever a história. E nós queremos pedir, Senhor, em favor do novo governo. Nós queremos pedir em favor de governadores, do presidente que foi eleito, dos senadores, dos deputados federais e estaduais. Deus, que Tu tenha misericórdia da nossa nação. Que venham dias de prosperidade e bênção para a nação brasileira. Que Tu possa dar sabedoria aos governantes, para que possamos ter dias melhores. Livra o Brasil do caos político, do caos social, do caos econômico. Pedimos uma bênção sobre Lula, sobre governadores, sobre senadores, sobre deputados, que a Tua mão esteja sobre essa nação. É para o povo evangélico e o povo católico ver quem é esse cara. Ele quer menosprezar a fé, menosprezar as autoridades que Deus constituiu, ridicularizar a igreja evangélica e católica. Fica aqui a minha indignação. Que Deus nos livre desse camarada que não tem condições morais, não tem condições mentais e emocionais para dirigir a nossa nação. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil. É que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe Luiz Inácio Lula da Silva, o próximo presidente do Brasil. Que a Assembleia de Deus, ou a Igreja Batista, ou Presbiteriano, ou Metodista, faz uma opção como igreja por uma candidatura, ela deixa de ser igreja. Porque, afinal de contas, quem é o Senhor da igreja é Jesus. E Ele não tem título de eleitor aqui no Brasil. Aleluia! Me parece que nós, como segmento evangélico, nós, como cidadãos desse país, podemos expressar a nossa vontade, a nossa intenção, o nosso apoio. Mas dizer que a Assembleia de Deus apoia A ou B é reduzir a igreja a uma instituição qualquer. A igreja de Jesus está acima disso tudo. Quem apoia somos nós. Cidadãos dessa pátria, com direito a votar e a exercer influência. Portanto, vocês sabem, eu tenho o maior telemarketing de Ebonemas de todo esse Brasil, de pastores, de crentes dizendo: pastor, estão falando em nosso nome. Eles podem falar dos seus nomes. Portanto, eu quero dizer aqui para a imprensa que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela não apoia a candidatura. E ninguém tem autoridade para falar em nome da igreja. Eles falam, no máximo, nos seus próprios nomes. Porque a igreja está acima disso tudo. E eu quero encerrar aqui as minhas palavras, Lula, citando alguns textos da Bíblia para alguém que vai dirigir uma nação. Uma palavra da Bíblia para um grande estadista chamado Moisés. (Êxodo 18:21) diz assim: Moisés, escolhe entre o povo homens capacitados, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a iniquidade. Há também um outro conselho de um grande estadista da Bíblia que eu quero deixar com você. O grande Salomão, ele disse em Provérbios, no capítulo 31, versículo 8 e 9: abre a tua boca em favor daquele que não tem voz, pelo direito de todos os que estão em desolação.
abre a tua boca, governe corretamente, faze justiça ao pobre e ao necessitado. E o último texto que eu quero deixar para você, Lula, é uma palavra de Deus para qualquer pessoa. O profeta Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, ele diz o que Deus quer do homem. 3 coisas importantes que Deus quer do homem. Primeiro, que pratique a justiça. Segundo, que ames a beneficência. Terceiro, que andes humildemente com teu Deus. Humildemente com teu Deus. A nossa oração é que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe Luiz Inácio Lula da Silva, o próximo presidente do Brasil. Ué, não tem que se converter quem apoia o Lula? E a congregação apoiando. Fica variando de acordo com os interesses. Ele é assessor de um pastor parlamentar, não sei se ele ainda é parlamentar ou é pastor, mas ele falou que o homem era adúltero, que ele viajava para os lugares, via com cardápio, não era de comida, não, era de mulheres, qual mulheres ele queria quando ele viajava com esse pastor. As consequências de um crente, líder, pecando, é mais severa do que o ímpio. O Lula peca, tem uma consequência. Mas uma pessoa se diz cristã e é presidente e peca, a consequência é mais dura ainda. Um deputado, ele é lá do PT, ele peca, há uma consequência. Mas uma pessoa que é crente, é pastor, peca, sendo deputado, senador, as consequências são mais pesadas. Então, um povo pecando contra Deus, não se santificando, não se consagrando, usando o altar para se terem, colocarem seus familiares. As pessoas confundem isso com amadurecimento cristão. Não, a pessoa não amadureceu. Ela ficou morna ou ela ficou fria. Você está fervoroso com Deus ou não? Você está fervoroso com Deus ou você está morno ou frio? Você é morno ou você é frio ou você é fervoroso com Deus? É esses 3 níveis que alguém congregando pode estar. É frio, morno ou quente. Não existe outro nível. Aí dentro dessa frieza, dessa mornidão e desse fervor, há níveis individuais. Mas num contexto geral, conforme as escrituras, você não é quente nem frio. E você é morno. Então, as pessoas ficam mornas. Aí as pessoas confundem com uma pessoa que amadureceu. E Deus ama o pecador em Cristo Jesus como único Senhor e Salvador. Sem Cristo como único Senhor e Salvador da alma, não tem amor de Deus para o pecador. Se fora diferente, Deus mandaria o pecado para o lago de fogo e salvaria o pecador, independente dele entregar a vida dele a Cristo ou não. Deus não vai mandar o pecado para o lago de fogo. Deus vai mandar o pecador para o lago de fogo. Porque o pecado só existiu por causa de alguém que transgrediu a palavra de Deus. Então não é Deus que faz surgir o pecado. É a pessoa que peca que faz surgir o pecado. E como Deus não peca, não foi ele que fez surgir o pecado, mas foi Satanás que trouxe a existência do pecado, transmitiu a Eva, e a Eva transmitiu ao seu marido, que transmitiu a toda a humanidade. Aí veio Cristo desfazer as obras de Satanás, que é o próprio pecado e suas consequências. Então, quem vai a Cristo se arrependendo e se convertendo dos seus pecados, é purificado, é lavado, é limpo pelo sangue de Jesus, que é a vida de Jesus, porque o sangue está na vida, a vida está no sangue. Então, quando fala do sangue de Jesus, é da vida de Jesus, que venceu a morte
ressuscitando ao terceiro dia, que a consequência do pecado é a morte. E a ressurreição de Cristo é a consequência da vida eterna sem o pecado. Quando a pessoa aceita Cristo como único Senhor e Salvador, ela está abandonando o espírito do anticristo, a mentira, o engano, que traria condenação para a sua alma. Agora, em Cristo como único Senhor e Salvador, ela está trazendo o bom manejo de Deus, do Espírito Santo, para a salvação da sua própria alma. É sobre isso que o conteúdo do canal está transmitindo. João 3, 31 a 36. Ele veio do céu e é maior do que qualquer outro. Eu sou da terra e só sei falar das coisas da terra. Ele fala do que viu e ouviu, mas como são poucos os que creem no que ele fala, aqueles que creem nele descobrem que Deus é uma fonte de verdade, pois, sendo enviado por Deus, ele fala as palavras de Deus, porque o Espírito de Deus está sobre ele, sem medida nem limite. O Pai ama esse homem, porque ele é seu filho, e Deus entregou tudo que existe a ele. E todos os que confiam nele, o Filho de Deus, como Salvador, têm a vida eterna. Aqueles que não creem, nem obedecem a ele, nunca verão o céu. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre eles. E vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, mas não encontraram lugar nenhum para esconder-se. E vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante de Deus, e foram abertos os livros, incluindo-se o livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com as coisas escritas nos livros, cada um de acordo com as obras que tinha praticado. Os oceanos entregaram os corpos sepultados neles, e a terra e o Hades entregaram os mortos que estavam neles. Cada um foi julgado de acordo com as suas obras, e a morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se o nome de alguém não se achou registrado no livro da vida, esse foi jogado dentro do lago de fogo. Apocalipse 20, do 11 ao 15. Senta. Fica. Dog Box Baruch. Dog de guarda e proteção. Né, garoto? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor.